Bom sábado. Só para relembrar, se você está com a sua lição aberta, antes da gente ver a lição de hoje, a gente vem aí de 2 sábados anteriores e esse, olhando para a atividade de Jesus e tentando entender como é que Jesus atingiu as pessoas da sua época. 2 sábados atrás, a gente viu como é que Jesus se misturava com as pessoas, a forma como ele interagia com essas pessoas. Na semana passada, a gente olhou qual era o propósito de você interagir e de andar junto, estar junto com as pessoas. E a lição dessa semana nos resgata o método, a forma como Jesus agia enquanto andava com as pessoas, enquanto partilhava a mensagem e a perspectiva do cristianismo com essas pessoas. Então, a lição dessa semana é continuidade, é um terceiro olhar, um olhar mais de método, o que Jesus fazia quando encontrava as pessoas. Então, título da lição? Jesus manifestava compaixão pelas pessoas. Ok, verso. Desembarcando de Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Mateus 14:14. Ok. Antes da gente olhar um pouquinho para o verso e para algumas coisas que ele nos traz à memória, vamos para o auxiliar da lição, tentar entender quais eram os objetivos para essa semana, o que a gente tinha para aprender, o que a gente tinha para sentir a partir desse aprendizado e de que forma tudo isso impactaria a nossa prática, o que a gente deveria fazer depois de aprender tudo isso. Então, primeiro objetivo, o que a gente tinha para aprender, qual era o conhecimento? A importância vital do método de ministério de Cristo, que consistia em demonstrar compaixão às pessoas mediante ações e palavras. Então, algumas coisas aí importantes nesse objetivo de conhecimento. Primeira coisa, a gente tem que identificar o método de Jesus, a forma como ele agia nesse processo de interação com as pessoas, lembrando que Jesus tem metodologia em 2 direções. Uma metodologia é como ele ensinava as pessoas, a outra metodologia é como ele interagia com as pessoas. Então, a lição dessa semana não foca o método de ensino de Jesus, mas o método de interação de Jesus, o método de relacionamento de Jesus, como ele olhava e interagia com as pessoas. Então, esse método tinha uma importância vital no desenho de ensino de Cristo. Então, para ele poder ensinar o que pretendia ensinar, ele precisaria conviver com as pessoas de uma forma específica para que as pessoas parassem para ouvi-lo. Então, é essa metodologia que a gente está buscando na lição dessa semana. E isso consistia basicamente em demonstrar para as pessoas compaixão, seja pela forma de agir, seja por aquilo que ele dizia para essas pessoas. Então, olhar para a vida de Cristo e tentar enxergar de que jeito ele agia e o que ele falava para demonstrar a compaixão que ele tinha para com essas pessoas. O segundo objetivo é, uma vez descoberto isso, qual o sentimento que deveria produzir essa descoberta em nós? Alegria em demonstrar a bondade desinteressada e compaixão aos que estão enfrentando lutas e sofrimentos. Portanto, o sentimento que deveria resultar no nosso coração é a alegria de poder participar disso, ou seja, a alegria de poder demonstrar para as pessoas uma bondade sem interesse secundário, sem segundas intenções, uma bondade que não espera nada em troca, e compaixão para qualquer um que a gente encontre que esteja em luta e sofrimento. Uma vez que esse sentimento invade o nosso coração, qual é a prática? Realizar ações práticas para revelar a compaixão e o amor de Cristo no relacionamento com as pessoas. Ou seja, quem sente a alegria e o desejo de demonstrar bondade sem interesse e compaixão para quem sofre é fazer isso. Realizar ações que demonstrem isso, ações práticas que façam isso ser verdadeiro, revelando então essa compaixão e amor do Cristo que um dia nós encontramos, o Cristo que um dia provocou em nós essa mesma disposição. Esse é o desenho da lição e, como todas as anteriores, é uma lição bastante simples, bastante pragmática, no sentido de que ela nos provoca a ação, nos provoca a olhar para o que estamos fazendo e verificar se estamos fazendo aquilo que devíamos fazer ou na quantidade que devíamos fazer, na qualidade que devíamos fazer. As provocações da lição dessa semana apontam, em primeiro lugar, para um olhar mais macro, um olhar mais amplo, para a gente tentar enxergar como é que o Deus da Bíblia age ao longo de toda a história humana. Como é que Deus se manifesta desde que a gente conhece o mundo nessa ação
compassiva nessa ação de uma bondade que não tem interesse em troca, senão a própria felicidade do ser humano. Como é que esse Deus reagia a todas as interferências que o pecado produziu neste mundo? E aí a gente foi levado a olhar para alguns textos para ver a abordagem desse Deus e a ação desse Deus para com a humanidade que caiu. Por que esse olhar macro? Por que olhar Deus nessa dimensão maior? Porque a tentação que a gente tem a olhar para as coisas como acontecem é uma tentação de culpar alguém por tudo que acontece. E o mais provável culpado de tudo que acontece é o próprio Deus. E a gente culpa isso, seja de forma diretiva, seja de forma quase que funcional. A coisa mais simples de você entender sobre isso é você assistir uma cerimônia de funeral e ficar olhando de fora a fala das pessoas. E você vai descobrir que de 80% a 85% das pessoas vão dizer, Deus quis assim. De alguma forma diferente, mas vão dizer a mesma frase. Portanto, mesmo que a gente não queira culpar Deus da história, a gente acaba fazendo por indução. Quando se olha essa visão macro de como Deus se comporta de verdade frente ao sofrimento humano, à maldade que está no mundo e às coisas que acontecem, a gente começa a entender que o olhar de Deus é um pouquinho diferente do nosso olhar. A forma de Deus ver é diferente do nosso olhar. Então, os textos que trouxeram essa imagem para a gente ao longo da semana retratam um Deus de livramento, ou seja, quando a gente olha para o texto de Juízes, aparece ali uma referência explícita da forma como Deus se preocupa com o seu povo, nos mínimos detalhes daquilo que interfere na vida deles e quer livrá-los dos problemas que enfrentam. Se a gente vai um pouquinho mais para frente na história, mesmo com a negação que o povo de Israel faz da direção de Deus e coloca um rei no lugar do desenho de Deus, ainda assim Deus continua se manifestando da mesma forma. O texto de Reis trazia à tona a misericórdia que Deus tinha com Israel, ou manifestava com Israel, compadecendo-se dele e se direcionando para esse seu filho em forma de povo, com amor e com a mesma perspectiva da aliança que houvera feito com Abraão lá atrás. Se a gente vai um pouquinho mais para frente, aí chega na parte mais crucial da história do povo de Israel, quando Israel está afundado e atolado até o extremo no paganismo, frente a um cativeiro iminente com Babilônia, a gente vai ver no texto de Isaías a mesma referência outra vez. Deus voltando-se para o seu povo com misericórdia. Deus mudando a sua forma de agir, não no sentido de que Deus mude, mas no sentido de que o povo mudou, então Deus pôde mudar. E de novo você vê uma manifestação de compaixão de Deus, produzindo paz, produzindo aliança, reativando aquilo que outrora combinara com Abraão. Por que olhar para isso? Se a gente lembrar do início da história do pecado, o começo da história do pecado manifesta um acusador pontuando um Deus com tirania, um Deus irracível, um Deus que só é bonzinho com quem é bonzinho para ele, um Deus interesseiro, um Deus que quer dura cerviz dos seus filhos ou dos seus servos. Essa é a imagem pintada por Satanás, seja para os anjos ou para o universo, a respeito da pessoa de Deus. Quando a gente reativa esse olhar para o comportamento de Deus, na realidade a gente está reconstruindo uma imagem de um Deus que nós não conhecemos. Os anjos conheceram, o universo conheceu, mas nós não tivemos essa chance. A gente já nasceu dentro de um processo de cisão, dentro de um processo de separação, e não temos ideia real de quem Deus seja. Portanto, um momento inicial da lição é um retorno, 2 passos atrás, para a gente olhar de longe e tentar enxergar esse Deus que a gente não conheceu, para ver se a gente entende qual é o comportamento dele para conosco. Depois, 2 passos à frente, é se olhar no espelho e verificar se você é parte daquele povo com quem Deus foi compassivo. E se você não repete, ou eu não repito, as mesmas ações que, olhando de longe, a gente tem a impressão de um povo ingrato e de um povo corrupto. Mas quando a gente dá 2 passos à frente e chega mais perto do espelho, a gente é chamado a atenção para olhar: será que eu não sou parte desse povo? E aí de novo dou 2 passos atrás e vejo como Deus agiu com aquele povo,
dou 2 passos à frente e eu chego à conclusão de que ele age para comigo do mesmo jeito que agiu para com aquele povo. E aí eu entendi que Deus de fato é amor. Ou seja, esses textos que a gente decora não são retórica. Decorar 1 João 4,8 não é uma retórica. Não é algo para criança em classes infantis. Depois que a gente cresce, ou a gente dá 2 passos atrás para olhar o significado disso, ou o texto é simplesmente um versinho para memorizar. Então, o chamado a olhar para um Deus nessa forma mais ampliada é para ver se a gente entende o conceito. Eu só vou conseguir aplicar o conceito se eu entender a pessoa que está por trás do conceito. Então, esse olhar para os textos não pode ser só um olhar para verificar os altos e baixos do povo de Israel, mas as idas e vindas de paciência de Deus em mudar várias e várias vezes suas ações, porque Israel ia para um lado ou ia para o outro, ia para um lado ou ia para o outro, não parava no centro. Então, essa abordagem de Deus com Israel nos faz perceber a abordagem de Deus para conosco. Uma vez que a gente perceba isso, é que a gente é capaz de sair dessa cena macro e vir para a cena principal. A cena principal é, esse Deus que vinha agindo assim, é o mesmo Deus que encarnou. E aí a gente começa a perceber que tem um negócio interessante no Velho Testamento. Você vai ler o Velho Testamento inteiro e não vai enxergar Deus lá. Você vai ler o Velho Testamento todo e vai enxergar Jesus lá. Ao perceber que quando ele encarna, a encarnação de Jesus demonstra que o Jesus que estava no Velho Testamento é o mesmo que encarnou. Portanto, o Deus do Velho Testamento, que aparentemente, para um olhar de passagem rápida, é um Deus cruel, um Deus cruento, um Deus sanguinário, é o mesmo Jesus compassivo que encarnou. E essa é a grande lição de um olhar mais atento para a Bíblia. Essa é a grande lição de um olhar mais cuidadoso. O olhar mais cuidadoso, mais atento do Novo Testamento é a descoberta de que se eu chamar o Deus do Velho Testamento de cruel, eu estou chamando o Cristo do Novo de cruel, porque a pessoa é a mesma. É Jesus que está na criação, fazendo o homem. É Jesus que está chamando Adão onde estás. É Jesus que está na sequência disso conversando com Caim. É Jesus que está na sequência disso trazendo a mensagem do dilúvio. É Jesus que está lá na fala com Abraão e visitando Abraão, inclusive em pessoa, com mais 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra. Portanto, é a digital de Jesus que está em todos os desenhos, seja os desenhos de juízo ou os desenhos de bênçãos e compaixão do Velho Testamento. Portanto, acusar Deus de tirania é apontar a carabina na testa de Cristo do Novo Testamento. Para lá, então, por que isso? Por que esse olhar? E por que manter a integridade de uma pessoa só em todo o fluxo da mensagem? Para entender que a distorção a respeito do caráter de Deus acontece na mente criativa de Lúcifer, mas não no mundo real. No mundo real, o Deus de verdade é um Deus de compaixão, manifesto no macro, na macrovisão do Velho Testamento, ou na microvisão do Cristo encarnado, do Cristo homem. Quando a gente começa a olhar o Cristo homem, é que a gente entende os métodos que ele usou no Velho Testamento, porque é o mesmo Cristo. E aí a gente começa a entender um pouquinho de como é a nossa ação no dia a dia. Porque há momentos do dia a dia de todos nós em que a gente gostaria de ter a digital do Deus cruento do Velho Testamento para descarregar fogo do céu que consome imediatamente o infeliz que está do nosso lado. Porém, há momentos em que a gente está de frente com o espelho, desesperado, para ver o Cristo compassivo que nos faça, de alguma forma, aquilo que ele fez no passado, aquilo que com o que ele agiu no passado, para a bênção de alguma aflição que a gente está enfrentando. Ou seja, a gente vive o balanço de pêndulo entre o Velho e o Novo Testamento na vida diária, entre um sujeito cruento do Velho Testamento que a gente gostaria de ter do lado para vingar todos os nossos problemas, e um Deus compassivo que seja paciente conosco, que seja calmo conosco para nos ajudar na aflição. Essa estrutura de pêndulo
é o aprendizado desse olhar, do macro para o micro. Esse é o grande segredo de encontrar qual era o método desse Cristo. Na verdade, foi sempre o mesmo. Foi sempre do mesmo jeito. Que compaixão é essa que Cristo manifestava para com as pessoas? A lição pegou só alguns textos. Se a gente lê os evangelhos, é um texto atrás do outro, mostrando a compaixão de Jesus, mas a lição trouxe alguns desses desenhos. O primeiro é um desenho macro do ministério de Jesus. Apesar de ser a visão micro, porque eu estou olhando para Jesus encarnado, é uma visão macro do ministério num texto mais aberto, dizendo: Jesus percorria cidades e povoados, e ao percorrer cidades e povoados ensinando nas sinagogas, ele fazia o quê? Curava as pessoas. Curava os doentes e os enfermos, trazia às pessoas alento. E o texto ainda acrescenta, no verso 33, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tinham pastor. Portanto, o olhar de Jesus, vivendo com as pessoas, foi sentir na pele o que elas sentiam. E Jesus, mais do que ninguém, sentiu isso, porque ele já nasceu numa situação de conflito. Primeiro, um conflito familiar, nasceu de uma virgem, numa sociedade de um desenho bastante rígido, com qualquer variação daquilo que era o protocolo bíblico familiar. Tem que fugir porque está sendo perseguido por um Herodes, embora ele ainda não tenha consciência disso, mas seus pais sim, e aquilo vai impactar sua criação. Volta do Egito um pouco mais à frente, quando Herodes morre, e vai ser criado na pior das cidades possíveis para ser criado na época. Vai ser criado em Nazaré, uma cidade de passagem. Nazaré é mais ou menos como você falar, sabe aqueles grandes bolsões de caminhoneiro, onde os caminhoneiros param para descansar à noite, entre aspas, descansar, gandaia total. Nazaré é isso. É ali que Jesus vivia, é ali que Jesus cresceu, é ali que Jesus viveu durante boa parte da sua infância, idade adolescente e talvez parte da juventude, até mudar para Cafarnaum, uma cidade um pouquinho mais decente, uma cidade um pouquinho mais equilibrada. Mas Jesus é criado ali, na pior condição, no pior mundo. Para entender o quê? Para entender o que a gente passa, para sentir o que a gente sente, para saber o que é ser chamado de filho bastardo, para saber o que é ver toda a sociedade olhando para sua mãe de forma torta, vendo os cochichos de bastidor. É assim que Jesus cresceu. Por isso ele tinha a competência para olhar para a aflição das pessoas e entender o que é essa exaustão de viver no Império Romano, debaixo da pressão, sem identidade nacional, querendo manter uma fé, uma crença. Jesus olhava para as pessoas e entendia exatamente o que elas estavam vivendo, porque ele viveu isso a vida inteira. Ninguém melhor que ele para entender isso. Por isso é que ele conseguia olhar para as pessoas com esse olhar compassivo. Ele entendia por que as pessoas estavam sofrendo. Portanto, a gente tem um Deus que conhece o nosso sofrer, conhece o nosso dia a dia. Por isso é que somos chamados para a mesma coisa. Nós somos chamados para viver entre as pessoas, para sentir na pele o que as pessoas estão sentindo. Porque aí eu posso olhar para elas com um olhar compassivo, e não com um olhar de cima para baixo, com um desenho autoritário de eu sou perfeito e santo e vocês são pecadores que precisam da minha benesse para ajudar vocês a serem salvos. Balela. Sou tão pecador quanto, tão sofredor quanto. Mas partilho um Deus que me tirou das trevas para a sua luz. Portanto, eu não estou nas mazelas do pecado, porque Ele me tirou de lá. Mas eu não sou nada bonzinho, nada santo, nada perfeito. Eu estou nessas condições enquanto estou ligado com Ele. O poder é dEle, o amor é dEle. Esse olhar compassivo é o olhar que deveria ser feito para com as pessoas. Jesus tinha isso de forma natural porque não tinha pecado. Nós temos isso de forma induzida porque fomos justificados nele. Esse mesmo contexto aparece no outro texto da lição, na outra referência que a lição traz, que é o texto de Lucas, que é um texto também interessante, que mostra Jesus passando por uma cidade e assistindo uma cena, no mínimo, distinta. Enquanto passava pela cidade de Naim, o que ele vê? Um féretro, uma multidão seguindo uma pessoa. Que pessoa é essa? Uma senhora viúva, que na condição de viúva para aquela época já vivia uma condição complicada, e o único filho que tinha morreu.
E ela, pelo jeito, era uma pessoa muito bem quista na cidade, porque diz que uma multidão a seguiu, sofrendo com ela. E eu fico tentando entender. Uma multidão seguiu sofrendo com ela, mas não tinha um feliz que podia ajudá-la a sair da encrenca. Percebe? A multidão se compadecia ou se condoía dela, mas ajudar que é bom, nada. Tem alguma coisa esquisita nessa história. Aí vem Jesus e ele vê a cena inteira. Ele vê todo aquele féretro chorando, mas sabe que no dia seguinte cada um vai para o seu canto e ela está lascada, porque viúva não tem lugar. É essa cena que Jesus vê. Jesus não vê a perda do filho, não era essa a questão. O problema não era a emoção de ter perdido o filho. O problema é que o dia seguinte e os próximos seriam de afundar. Jesus olha para aquela cena e o que ele faz? O que tem que fazer? Para o féretro, vai até o esquife, toca no garoto e diz: levanta. Dá para imaginar as pessoas? Tenta imaginar o que está acontecendo. Jesus está chegando de fora, é um estrangeiro para a cidade, está chegando de fora, no meio de um féretro, com pessoas que ele não conhece, com uma viúva que ele nunca viu na frente, e manda parar o féretro. Para que eu quero ver. Meio sem entender, todo mundo parou, ele vai lá, toca no sujeito e fala: levanta. Eu fico imaginando a cabeça das pessoas quando ele diz para levantar. E o que passa na mente das pessoas? Ficou louco, perdeu a noção, não está vendo que está morto. Já não basta o sofrimento dela, você ainda vai trazer mais. E eu fico imaginando o susto do momento seguinte, que o texto de Lucas descreve, quando o menino levantou e começou a conversar com ele. E ele vai, chama a mãe e apresenta o filho para a mãe e fala: segue a vida, para o féretro, que eu quero descer. O resultado disso, o que acontece com a multidão? A multidão vira, olha para isso e diz o quê? Glorificam a Deus, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. É uma repetição dos textos macro que a gente viu do início da Bíblia. Do mesmo jeito que Deus se manifestava lá, Deus se lembrou do seu povo, é o que acontece aqui. Deus visitou o seu povo. O que eles não sabiam é que Deus estava na frente dele. O mesmo Deus lá de trás. Essa é a parte bonita do texto. Que eles não sabiam ainda. Ou seja, o Jesus que estava na frente deles é o mesmo Deus que se lembrava do seu povo no Sinai, saindo do Egito, na entrada de Canaã, nas mazelas do povo. É o mesmo Deus. Não mudou. Portanto, não vai mudar o procedimento. Porque Deus não se lembraria do seu povo, se sempre se lembrou? Então, essas coisas vão mostrando um pouquinho dessa revitalização de fé e esperança que Jesus traz para essa realidade do povo de Israel daqueles dias. Aí, diga. Qual ambiente Jesus viveu, terrível, e realmente é um ambiente desesperançoso mesmo. É incrível o que ele passou nessa lei. Você acha que o nosso Senado é confusão? Você não tem nem ideia do que era o Senado romano. Nossa, é só um espelho bem distante. Diga. Baseado, nessa contextualização, se a gente comparar o Velho Testamento com o Novo, onde é chamado Deus, o Senhor lá no Velho, é chamado no Novo, onde eu sou lá no Velho, eu sou no Novo. Parece meu Deus. É o mesmo Deus, né? Sempre. Então, isso não dá a entender que não existe dois deuses, é apenas Deus Pai lá, porque Não? era Deus. Nunca foi Deus Pai no Velho Testamento. Essa é uma ilusão. Não. E aí, Deus agora, porque Jesus era, Não. Deus então era o próprio Pai. Não. Ele era o próprio Pai dele mesmo. Não. Não existe isso? Não. Não, porque você vai encontrar as pessoas nitidamente dispostas nos dois textos. Tá? A diferença é quem fala conosco e quem está no céu. Essa é só a diferença. Se você dividir a história em dois, se olhar para o Velho Testamento, como é que o Velho Testamento inicia? O Velho Testamento inicia com Deus criando, com o Espírito de Deus pairando sobre as águas,
E a partir daí, tudo que você vê daqui para frente é tratativa de Deus e Senhor. É isso que você vê aqui. Isso é Velho Testamento. Você vira o Novo Testamento, o que você vê? Você vê uma outra figura. Que figura você vê? Você abre o Novo Testamento e você vê uma figura de o Filho, unigênito do Pai, gerado pelo Espírito. E você vê uma triangulação aqui. A hora que você vê essa triangulação, você vai andando no Novo Testamento e vai encontrar João capítulo 1, porque até então você não está entendendo o que está acontecendo. Quando você encontra João capítulo 1, o que João faz? João identifica os sujeitos. O Verbo, o Pai do Verbo, e remonta esses dois aonde? Para cá. Para me dizer que o Verbo foi esse Deus que agiu. E o Pai é quem estava atrás e foi convidado para a criação de um sujeito, o homem. Façamos o homem à nossa imagem. Quando você fecha essa cena, é que você tem a cena completa. Aí você vê que os três sempre estiveram aonde? Em todo o tempo. Mas quem se relaciona com esse sujeito aqui? O seu Pai. E quem é o Pai desse sujeito aqui? O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, o relacionamento com o ser humano nunca foi feito por Deus o Pai, foi feito pelo Deus o Filho. É a motivação de Lúcifer, da briga toda. Por que Lúcifer ficou bravo? Porque o Pai chegou no céu e convidou quem? Convidou o Filho para criar esse planetóide minúsculo aqui, nessas dimensões, nessas condições, nesse estado. Aí começa a história. Como o Filho é o sujeito que fez, é mais ou menos assim: toma que o filho é teu. E Jesus passa a cuidar, dali até o fim. Quando Jesus terminar o processo, qual é a frase de Jesus ao terminar o processo? Eis-me aqui com aqueles que me deste. Voltamos à fase inicial. Então, o intervalo é o que a gente está vivendo, e por isso essas visões distintas que vão sendo criadas por uma distorção do que foi o início. Isso é a intenção de Satanás, porque se ele tirar o foco do Espírito Santo, o que ele tira de nós? O reconhecimento do pecado, o reconhecimento da justiça e o receio de um juízo. Eu viro um autossuficiente, um egocêntrico total. Se ele tirar de mim a dimensão correta do Filho, ele me iguala a Deus. Se ele tirar a visão correta de um pai compassivo, que ama seus filhos, não resistindo a entregar seu único filho em amor aos seus filhos, esse pai vira um tirano e eu tenho medo dele e não quero saber dele. Portanto, para Satanás tanto faz qual distorção ele cria. Qualquer das distorções me tira do foco e me tira da centralidade da vida, e eu passo a olhar para os outros com uma dimensão errada. Agora, quando eu recupero a centralidade da visão desses três, e entendo que os três são amor, os três sempre estiveram juntos e os três sempre agiram juntos, então quando eu vejo o filho, eu sei que eu vi o pai. Quem me vê a mim, vê o pai. Quando eu vejo o filho, eu sei que eu vi o Espírito, porque se eu não for, não virá outro consolador igual a mim que os guiará até a consumação do século. Então, quando eu vejo um, eu vejo os três. Portanto, quando eu olho para o Cristo do Novo Testamento, o que eu estou aprendendo é quem é o Pai e quem é o Espírito, não quem é o Filho. Porque quem é o Filho é auto-evidente. Ele é meu Pai. Agora, quando eu olho o Filho, eu estou descobrindo os outros dois que eu nunca conheci. Essa é a questão. E por isso eu passo a ter uma ação diferente com as pessoas. Porque quando eu entendo o que Cristo fez por mim e esse amor me constrange, me envergonha, é que eu olho para os outros com o mesmo constrangimento, levando para eles aquilo que me tirou a vergonha. Aquilo que me tirou o constrangimento e que me cobriu a vergonha. É o texto de Gênesis capítulo 3, verso 21. E fez para eles roupas de peles. Não mandou com as vergonhas expostas. Cobriu a vergonha. Esse é o Cristo. Aí eu olho para as pessoas assim. Isso é compaixão. O significado da palavra compaixão é exatamente esse, que é o que a lição trouxe como desenho para a gente. O compate, né? O compatos, você se compadecer de, você ter compaixão por sofrer com alguém. Sofrer o mesmo sofrimento de. Vestir a pele. Esse é o desenho.
Portanto, os textos que a lição vai trazer para lembrar da gente o significado de compaixão e trazer a referência de piedade tem a ver com isso. Aqueles textos de Colossenses, Pedro e João retratam exatamente esse aspecto, que é a junção de tudo isso aqui, para eu entender quem é Deus e para onde eu estou indo, e para onde eu deveria voltar. Tem um texto na lição de terça-feira que é legal de olhar, está bem no meio da lição, começa logo depois do texto de Lucas 10:3. Diz assim: essa piedade ou compaixão, olhando para o desenho de Cristo de Lucas 10:33, essa piedade ou compaixão levou o viajante samaritano a agir em favor da vítima ferida. O sacerdote e o levita provavelmente tivessem pensado: se eu ajudar esse homem, o que é que vai acontecer comigo? O samaritano talvez tenha pensado: se eu não ajudar esse homem, o que acontece com ele? É a mudança do foco. Enquanto eu não tenho o amor de Cristo que me constrange, eu olho para mim. E o foco sou eu. Eu sou um egocêntrico de plantão. Quando eu mudo essa perspectiva, eu olho para o outro e o mim perdeu a perspectiva. Esse é o desenho da parábola, é o desenho da historinha, contada para mostrar para os fariseus o grau de distorção que eles produziram no Evangelho eterno. A missão que o povo de Israel tinha é: o mundo conhecerá Deus por conhecer vocês. Eles detonaram com isso. E aí Jesus revitaliza esse processo, trazendo a essência do Evangelho. A lição de quarta-feira nos chama a atenção para uma das cenas mais incríveis, uma das cenas mais incríveis de Cristo, no versinho curtinho da Bíblia, né? Um dos versos mais curtos da Bíblia, que é o verso do Jesus chorou. Não, falei, é um dos menores. O texto do Jesus chorou guarda atrás dele uma imensidão de elementos. A primeira coisa interessante desses elementos é que isso aqui não traz um choro do tipo, ele olhou e começou a cair umas lágrimas dos olhos. O original ele chorava compulsivamente. Sabe aquele choro sem controle? É esse o choro aqui. Por que que Jesus se desestabilizaria num choro sem controle? Porque perdeu Lázaro? Nada de novo aí. O problema de Jesus é olhar o desespero das pessoas e a falta de alternativa, e o quanto a morte desfoca a pessoa da realidade de Deus e da realidade dele mesmo. Isso provocou tal desconforto, tal situação de compaixão, que Jesus se desestabilizou e chora compulsivamente, ou seja, ele sentiu na pele o desespero humano de não ter saída, mesmo ele sabendo qual é a saída e que a saída estava com ele, porque Lázaro não está dentro de um contexto de primeira ressurreição. Lázaro já é efeito colateral. Ainda assim, Jesus se desestabiliza. O que acontece com Jesus é que o amor manifesto em Cristo ali vai a tal nível que ele sente tudo que Maria, que Marta e que todas aquelas pessoas estão sentindo, no sentido de não ter alternativa, não ter saída para o problema. E mais, não saber como é que se porta para esse problema se resolver. Jesus se recobra e aí o milagre acontece. Acontecendo o milagre, as pessoas recuperam a centralidade da vida. Mesmo sem entender tudo. Alguns entenderam, outros não. Maria entendeu tudo o que aconteceu. Marta demorou um tempinho. Lázaro foi entender só no jantar, na casa de Simão. É interessante porque o aprendizado tem níveis distintos. Um monte das pessoas que assistiram o milagre não entenderam o que aconteceu, só viram o milagre, só viram o fenômeno, porque vivem dependentes de fenômenos, de qualquer natureza. Cada um deles foi aprendendo aquela lição em momentos diferentes. E alguns nunca aprenderam. Parte daquela multidão que viu Lázaro sendo ressuscitado estava gritando: crucifica-o, na morte de Jesus. E a pergunta é: como é que pode? Simples, basta desfocar a visão. No momento em que eu enxergo a visão distinta de Deus, daquela que é a verdadeira, qualquer tipo de comportamento é possível na manifestação do pecado. Ou seja, as pessoas que foram curadas por Jesus ou fizeram parte das cenas, parte delas estavam gritando: crucificam.
Que loucura é essa? É a loucura do ser humano vivendo no mundo de pecado e se permitindo o processo do pecado, e isso mostra o quanto Deus tem que ser tolerante, compassivo, paciente, porque o ser humano é um grafo de cardiologia, né? Altos e baixos. Tá? Esse é o desenho. No processo da lição, ela ainda nos conduz para o fechamento, que é exatamente essa pessoa aqui, para mostrar que um Deus compassivo não nos deixa órfãos. Um Deus que é amor em pessoa não nos deixa sozinhos. Ele garante a continuidade do mesmo amor, da mesma manifestação. Então, se eu não for, o Consolador não virá. Eu vos enviarei outro Consolador, e o outro ali é outro de mesma espécie, outro igual a mim. Portanto, vocês não estarão órfãos. Sai um pai e entra o outro pai, porque vocês são filhos de 3 pais, porque quando eu chamei para criar aqui, eu disse, façamos o homem à nossa imagem. Portanto, qualquer um dos 3 faz exatamente a mesma coisa com os filhos. Tanto faz com quem você esteja, o resultado é sempre o mesmo. Você nunca é órfão, nunca está sozinho. Esse é o desenho dessa frase de Jesus, vos enviarei outro Consolador. O que mostra a integridade da divindade e acaba com as discussões de quem é Deus e quem não é. Todos são iguais, todos se manifestam com o mesmo poder e com o mesmo amor. Portanto, o nosso sonho é conhecer 3 pessoas, não uma só. Nosso sonho é encontrar os 3, que o tempo inteiro agiram, um cuidando do universo por inteiro e organizando todas essas coisas, um se dedicando para uma atenção primária, se fazendo um de nós, entre nós, conosco, mas não um igual a nós, e um terceiro que cuida do intervalo, quando o outro foi embora para construir as casas onde vamos morar. Então, esse é o desenho de um Deus compassivo. É um Deus que nunca nos deixa só, nunca nos deixa perdidos. Esse é o essencial da visita do Consolador. É o Consolador que nos faz compreender tudo isso. Se não tivesse a ação do Espírito Santo na vida, a gente não compreende isso. A gente não entende isso. A gente não vivencia isso. Portanto, qual é o nosso papel quando a gente ajuda as pessoas? Quando a gente é compassivo com as pessoas? Nosso papel é levar esses 3 para lá, materializado na nossa prática, pelo simples e único motivo de que ninguém faz isso. Não tem bonzinho no mundo. Não tem desinteressado no mundo. Quando o primeiro aparecer, as pessoas vão querer saber por quê. Pergunta básica. Não tem ninguém igual a você, você é de outro planeta. Que planeta é o seu? Ah, meu planeta chama céu. É de lá que eu vim e é para lá que eu vou. O desenho é esse. Então, agir de maneira compassiva é a demonstração clara, e de novo a repetição das últimas 2 lições. Agir de maneira compassiva, agir de maneira bondosa e desinteressada é provar para o mundo que Deus ainda persiste no mundo, porque seus filhos continuam aqui. Portanto, não há nada de melhor ou pior em nós no sentido estrito do termo, mas há muita coisa boa e perfeita no sentido estrito de quem é o Deus a quem rendemos nossa vida. Portanto, quando eu apresento para o mundo quem eu sou, eu estou apresentando na realidade quem ele é. Essa é a frase de Paulo. Sejam meus imitadores, como eu de Cristo. É isso que Paulo quis dizer, é nesse sentido que Paulo agiu. Portanto, qual é a prática para a gente quando a gente descobre isso? Bom, primeiro, quando a gente descobre tudo isso, ou a gente se alegra de verdade ou se enterra de vez. Não tem meio termo. Quem se depara com a cruz e com tudo que ela significou, ou se converte ou endurece de vez. A resultante disso é a alegria, se caso a conversão se processe pela entrega e reconhecimento da nossa pequenez frente à grandiosidade de um Deus de amor. O resultado disso qual é? Uma alegria que invade o coração, só que ela invade de tal ordem e de tal forma que ela não cabe lá dentro. Então você não consegue ficar com aquilo lá dentro simplesmente porque não cabe lá. Não cabe um Deus dentro de você, por mais que o positivismo ou os desenhos da cultura oriental, religiosa, queira trazer. Não cabe um Deus dentro da gente, exatamente porque não cabe, ele transborda. Então, quando a alegria de Deus invade o nosso coração, ela não fica lá, ela transborda para os nossos pares. Você quer levar para todo mundo essa sensação. De que jeito você leva?
fazendo o que Jesus fez, andando como Jesus andou, agindo para com as pessoas como ele agiu. E aí a gente junta os dois métodos. O método de convivência, que é o que vimos hoje, e o método do ensino, que é o que vimos nas lições passadas. Como é que Jesus ensinava? A bela e fantástica arte de fazer perguntas e contar histórias. Se tem alguém que era mestre nisso, era Jesus. Tinha a pergunta certa para o momento certo, para a pessoa certa. Tinha a história perfeita para a pessoa certa. Portanto, o desenho da história de Jesus nos mostra as duas metodologias da propagação do Evangelho. O amor cristão, que faz com que as pessoas entendam que Jesus está presente, porque ninguém é, de fato, desinteressado, a não ser que tenha sido transformado em Cristo. E o método de levar as pessoas ao conhecimento formal deste Cristo e dos seus desígnios. Fazendo perguntas, provocando visualizações novas e contando histórias. Descrevendo histórias que transformem o coração, que amenizem o ódio e a apatia e transformem pessoas para a imagem desse Cristo. Esse é o desenho da lição para essa semana. Diga. Eu sinto, assim, no nosso ambiente, a dificuldade que nós temos quando a gente se aproxima de alguém que não é adventista. Sim. Ou que não é cristão, se você quiser radicalizar mais ainda. A nossa mentalidade sempre quer converter a pessoa. Sim. Quando, na realidade, Eu sempre vou com o segundo interesse na carteira. não é esse. O objetivo é tirar a pessoa do engano que ela vive, porque isso vai trazer alegria para ela. Sim. Portanto, Desejar o bem dela, desejar a salvação. portanto, nossa preocupação não é conversão. Então, a nossa preocupação está sempre focada no lado errado. Sim. Porque nossa estrutura, principalmente do lado de cá do mundo, por ser grega, a gente quer levar conhecimento para as pessoas. É isso que a gente quer levar. Mas não é essa a nossa missão. Nossa missão é levar, em primeiro lugar, Cristo para as pessoas de uma forma prática e evidencial. Sim, sim. Se eu levei Cristo de forma prática e evidencial, o conhecimento é efeito colateral da percepção que essa pessoa tem de que há algo diferente e ela quer saber por quê. Aí o porquê é o conhecimento. A gente sempre inverte as coisas. Na realidade, assim, mesmo não sendo de forma literal e exegética o que eu vou dizer, mas isso sempre me encantou na ordem das coisas e alguém, em algum momento da história do mundo, inverteu a ordem das coisas. Mas quando a gente termina o livro de Mateus, é curioso porque a ordem que está dada em Mateus tem uma sequência. Pode ser casual a sequência? Olha, eu tenho dúvidas de que seja, tá? Porque eu não consigo enxergar muitas coisas casuais na Bíblia. Tá? Mas de qualquer forma, a ordem qual é? Portanto, ide, fazer o quê? Discípulos. Depois eu faço o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois eu faço o quê? Ensinando-os a praticar toda a verdade. Eu não sei em que raio de momento as pessoas resolveram inverter isso. Então eu vou e ensino toda a verdade, a praticar toda a verdade. Quando eu achar que ele está passando na régua, que o auditor lá passou a régua e falou, atendeu todos os parâmetros práticos da regra, o que a gente faz? Batiza. E aí tchau, cara, se vira que eu vou embora. Não é assim que funciona. A gente faz o inverso. A gente se aproxima, a gente faz amizade, a gente manifesta compaixão, a gente convive com, a gente come junto, a gente fala junto, a gente faz discípulo. Se fizer discípulo bem feito, a pessoa vai olhar para você e perguntar o quê? Quero saber por que você é diferente. Aí você leva a pessoa para onde? Para Cristo. Depois de conhecido Cristo, o que essa pessoa quer? Eu quero esse Cristo para a minha vida. Batismo. Depois eu faço o quê? Tem um caminhão de verdades que esse Cristo te deu para a vida e que você precisa entender. Eu não estou dizendo que uma pessoa deva ser batizada sem entender em que raio de vida ela está se metendo. O mínimo de conhecimento para entender que ela está pisando num terreno diferente do que ela conhece, ela tem que ter. Mas ela não vai ter todo o conhecimento. Porque nem você tem com 20, 30 anos de casa, de janela. Portanto, por quanto tempo você ainda vai levar esse processo de ensino? Por quanto a pessoa necessitar e por quanto ela pedir.
Tem pessoas que imediatamente depois do processo inicial de entendimento e batismo se tornam estudiosos contumazes. Esses precisam de pouca ajuda na sequência. Vão precisar de tirar dúvidas uma hora ou outra, e para isso serve a escola sabatina e os processos da igreja. Mas tem pessoas que você vai ter que levar e conduzir o processo de ensino por 1, 2, 3, 4, 5 anos depois de batizados. E ninguém está disposto a pagar esse preço. Aliás, pouca gente está disposto a pagar o primeiro preço, que é os 2, 3, 4, 5, 6 meses de convivência, às vezes 3 anos de convivência. Isso é um preço. Ninguém é exemplo para ninguém, mas assim, na minha cabeça isso sempre foi muito nítido. Primeiro, eu não dou estudo bíblico para alguém se batizar. O Nelson sempre ficava me questionando sobre isso, falando, mas cara, nós vamos estudar até quando? Eu falei, até quando precisar. O problema não é quando a pessoa se decide, é enquanto a pessoa quer aprender. Se ela quiser aprender 10 anos, vai aprender 10 anos, a gente vai ficar 10 anos ensinando. Mas tem outros que você ensina 3, 4 meses e a pessoa fala, é isso que eu quero para a minha vida. A gente nunca sabe. E ainda tem o depois, porque tem gente que depois vai precisar que você continue. Uma das garotas que agora está lá na Jordânia, que é a Emily, que agora está como missionária na Jordânia, essa semana está no Líbano. Quanto tempo a gente ficou junto estudando? Foram 3 anos e um pouquinho. Outros foram 2 meses. A gente não sabe o tempo. A gente não sabe quando precisa, mas esse desenho bíblico de fazer discípulos, batismo em Cristo e continuar ensinando toda a verdade é o desenho que eu entendo seja útil e verdadeiro para a gente não ter uma porta aberta na saída e uma porta aberta na entrada, e as duas num fluxo contínuo, como se a gente fosse um cano e não uma igreja. Então, alguma coisa tem que inverter no pacote. E é curioso, porque a mensagem do Espírito Santo é a mesma. Primeiro eu convenço do quê? Como é que eu convenço alguém do pecado? Com o dedo no nariz falando você é pecador? Não, sabe como é que eu convenço alguém do pecado? Quando eu mostro a vida oposta. É a vida oposta que mostra o pecado. Porque aí a pessoa fala, é essa vida que eu queria ter e não tenho. Quando a pessoa se convence de que há pecado, qual é o próximo passo do Espírito Santo? Levar para o juízo? A prática de toda a verdade? Lembra, o juízo é pelas obras, não é pela fé. Nós não seremos julgados pela fé que temos, seremos julgados pelas obras que praticamos. A fé está no meio do caminho. Então, do convencimento do pecado, o Espírito Santo nos leva à justiça, que é o Cristo presente. Olha o texto lá de João capítulo 15 e 16. Ele nos convence da justiça porque Cristo não está mais no mundo, mas tem pessoas que vivem o Cristo no mundo e manifestam isso. Aí ele me leva para o juízo, porque eu já estou justificado, então eu posso enfrentar o juízo. Porque se eu não estiver justificado, enfrentando o juízo eu estou morto. É curioso, porque a ordem do trabalho do Espírito Santo é exatamente a mesma ordem do ID, por isso eu acho que não é coincidência. Não acredito que seja. De qualquer forma, esse é o desenho da lição para essa semana. Que a gente entenda isso, que a gente sinta isso, que a gente pratique isso. Esse é o meu desejo para vocês e para nós, para essa semana que se abre. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pela certeza que temos do teu amor, pela alegria que temos de que um dia vieste a esse mundo, viver aquilo que vivemos, sentir o que sentimos, para, de uma forma diferenciada, poder nos ajudar nas dificuldades que enfrentamos a cada dia. Mas te agradecemos principalmente porque esse exemplo não fica no passado, mas pode invadir o nosso coração no presente, transformando a nossa vida numa vida de compaixão, numa vida de amor às pessoas e numa vida que se preocupa com conduzir pessoas à alegria de viver contigo. Dá que com isso possamos levar o teu evangelho eterno a essas pessoas e assim abreviarmos tua vinda e, se possível, vê-lo voltando em nossa geração. É o que pedimos por Jesus. Amém. Bom sábado para vocês. Até sábado que vem.